o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar de contínuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5. Então, conduzindo até fora, e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa herança, por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me um novilho, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui se encontra uma porção da tua bendita palavra. E por essa porção, Deus, por misericórdia, graça, fale aos nossos corações nessa noite. Por favor, Senhor, nós queremos te ouvir. E, ó Deus, use dessa sua porção, da tua palavra, para nos falar, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre o tema: contemple as promessas de Deus. Contemple as promessas de Deus. Reconheço, meus irmãos, que é muito difícil compreender e viver as promessas de Deus. É difícil, eu reconheço isso. Requer de nós muita oração, muita busca, muita disciplina, muita entrega. Não é fácil. A gente entende fácil o que diz respeito à promessa da eternidade, a promessa do céu. É só a gente ler, só lermos João 14 e a gente vai entender logo o que significa promessa eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso é fácil da gente entender. É fácil entender que é uma promessa eterna para nós. Mas veja bem, a Bíblia não fala apenas da promessa eterna. A Bíblia não fala apenas, e eu não estou, por favor, desmerecendo, pelo contrário, a maior das promessas é a eternidade, evidentemente. Mas a Bíblia não fala apenas da promessa da eternidade, da nossa estada, da nossa morada eterna com o Senhor. Ou seja, Deus não tem para você, não tem para mim apenas a promessa eterna. Ele tem promessas para essa vida, Ele tem promessas para essa existência, Ele tem promessa para a nossa jornada. Enquanto estivermos aqui, há promessas incontáveis dEle para a nossa vida. E eu sei que é difícil a gente compreender isso, e eu sei que é difícil a gente viver as promessas de Deus. Mas eu espero que nessa noite a experiência de Abrão nos ajude. E por favor, se eu falar Abraão, me perdoe, tá? É força de expressão, aqui não é ainda Abraão, é Abrão. Então se eu falar Abrão, me perdoe. E eu espero de verdade que a experiência de Abrão nos ajude nessa noite a compreender essa questão da promessa de Deus que nós precisamos viver. E, por favor, eu quero insistir mais um pouco dizendo que promessa não é apenas para alguns. Não existe um grupo seleto na igreja que recebe promessa. Não é apenas um grupo especial na igreja que recebe promessa. Creia você, todos que estão aqui nessa noite, todos que estão aqui celebrando a Deus nessa noite, Deus tem uma promessa para a sua vida. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Glória a Deus.
O texto que nós acabamos de ler, ele começa com a seguinte expressão: depois dessas coisas. É claro que se o texto começa usando essa expressão, depois dessas coisas, a gente precisa entender que coisas são essas. Quais são essas coisas que o texto está aqui nos apontando logo no início do texto que nós acabamos de ler? As coisas que aconteceram e que depois veio essa experiência de Abraão, diz respeito à própria promessa que Abraão já estava recebendo de Deus, da terra prometida. Depois, todos os fatos ligados a Ló. Quanto aborrecimento passou Abraão? Quanta dificuldade. Seus pastores brigaram com os pastores de Ló. Quantas dificuldades Abraão teve. Teve que ir lá resgatar Ló de Sodoma. Depois disso, Abraão teve encontro com Melquisedeque, rei de Salém. Foi abençoado pelo rei de Salém, Melquisedeque. Todos esses fatos que aconteceram na vida de Abraão o levaram assim a ele passar um tempo recluso. Isso mexeu com a alma dele. Está bem claro isso. Depois desses acontecimentos, principalmente que diz respeito a Ló e tudo que diz respeito à sua experiência com o rei de Salém e, sobretudo, meus irmãos, com a promessa de Deus que já vinha na sua vida desde Ur dos Caldeus. Por isso que o texto vai fazer menção aqui a Ur dos Caldeus. A promessa que Deus deu a Abraão não acontece aqui nesse momento, ela acontece lá em Ur dos Caldeus. Então todos os fatos que vêm acontecendo na vida de Abraão vai enchendo a sua alma, enchendo a sua alma, até que ele chega no momento em que ele vai parar. Ele vai ter um tempo para ele mesmo. E pode ter certeza, meu querido, que o que aconteceu com Abraão, o pai da fé, acontece com a gente todo dia, ou de vez em quando, pelo menos. A nossa vida é cercada de tanta realidade, altos e baixos. Um dia a gente tem experiência maravilhosa, outro dia a gente tem experiência triste, e aí o nosso balde vai enchendo, a nossa alma vai enchendo, e se a gente não cuidar, a gente acaba ficando como Abraão. Como assim como Abraão? Ele precisou parar, e foi exatamente nessa parada que Deus agiu. Eu quero chamar a sua atenção para um fato aqui muito interessante. Abraão aqui já era um homem completamente realizado no que diz respeito a conquistas, a bens, a servos, a família. Isso me faz pensar algo, que o homem, para ser realmente realizado, para que a sua alma fique completamente realizada, ele vai precisar viver experiências com Deus e viver as promessas de Deus. Não adianta a gente ter tudo na vida, a gente ter riqueza, a gente ter posse, a gente ter conquistas, se a gente não tiver uma experiência com Deus, ou se não tivermos experiências vivas com Deus, e não começar a viver as promessas dEle, o propósito dEle, vai ficar faltando alguma coisa na nossa vida. E pode ter certeza, querido, que foi exatamente isso que levou Abraão para a tenda. E eu acho interessante uma palavra que Josué vai falar sobre promessa. Palavra linda, maravilhosa. Josué vai dizer assim para os anciãos de Israel, isso está lá no capítulo 23, versículo 13 de Josué, se eu não me engano. Mas no capítulo 23, ele chama os anciãos de Israel, ele vai dizer assim: vocês sabem muito bem de todas as promessas que o Senhor fez a nós, seu povo. De todas elas, nenhuma delas caíram, todas permanecem de pé. Todas permanecem vivas. Nenhuma delas falhou. Então, assim, eu penso que em meio às nossas
as nossas realidades de vida, em meio a tudo que acontece de alto e baixo. Veja bem que Abraão está assim, lutando por Ló, resgatando Ló, e no outro dia está tendo experiência com o rei Melquisedeque. É como se dissesse assim, e um dia ele está numa batalha espiritual muito grande, batalha espiritual, no outro dia ele tem experiência com Jesus. É assim a nossa vida. Mas, olhando aqui para Abraão, a gente vai perceber que está faltando alguma coisa. Está faltando algo. E exatamente o que vai levar Abraão a parar, a se isolar. E eu quero compartilhar com você nessa noite como é que foi esse processo de Abraão sair do estágio de desânimo e viver um estágio de contemplação da promessa de Deus. E esse processo é maravilhoso. E como eu gostaria, aliás, deixa eu mudar o verbo, como eu quero que você nessa noite entenda esse processo, viva esse processo. Porque você entendendo esse processo, vivendo esse processo, meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja, você vai viver as promessas de Deus. Posso ouvir um amém? Então, como é que foi esse processo de Abraão sair de um estágio de desânimo e viver um estágio de contemplação da promessa de Deus? Primeiro, Deus fala com ele quando ele estava envolvido completamente por esse desânimo. O primeiro passo desse processo é Deus falar a Abraão quando ele estava completamente envolvido por esse desânimo. Veja bem que a palavra que Deus vai dizer a ele, a Abraão, diz tudo sobre aquele momento. Como Deus é maravilhoso, amados. Como Deus fala de maneira cirúrgica. Como Deus fala de maneira perfeita. Como Deus fala do jeito que nós precisamos. E não é do jeito que nós queremos, é do jeito que nós precisamos. Como Deus é maravilhoso e como a palavra de Deus, ela é capaz de nos envolver completamente. Então aquilo que Deus fala a Abraão, a maneira como Deus fala a Abraão, diz tudo sobre o seu momento. Quer ver só? A palavra que Deus fala a Abraão diz onde ele estava. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E onde ele estava? Na tenda. Então, o que a palavra de Deus vai falar, ou melhor, a maneira como Deus vai falar, vai dizer onde ele estava. O estágio, o estado de Abraão, parado. Parado. A vida parou. Os processos pararam. E se você estiver parado nessa noite, quizá que a palavra de Deus chegue exatamente quando você está vivendo esse momento. Parado. Sua vida parou, seus projetos pararam, seu ministério parou. Porque você entrou numa tenda e ficou parado. Então, a palavra de Deus diz tudo sobre onde estava Abraão, dentro de uma tenda. A palavra de Deus também diz a Abraão o que ele estava sentindo. Então, além da palavra deixar claro, apontar onde estava Abraão, agora a palavra vai dizer qual era o estado de Abraão. Claro, o estado dele é de desânimo. Agora, o contraponto de Deus, a palavra de Deus que vai fazer o contrário, que vai ser o contraponto espiritual poderoso é: não temas. Não temas. O escape correspondente de Deus para quem está desanimado é: não temas. O escape correspondente de Deus Todo-Poderoso para quem está parado é: não temas. Exatamente isso que Deus está dizendo para Abraão: não temas. Para quem está desanimado, a palavra de Deus é: não temas. Que coisa linda, amado. Que coisa linda, amado. Se você está parado, desanimado, a palavra de Deus é exatamente essa para você: não temas, não temas. Então a palavra de Deus diz onde estava Abraão, a palavra de Deus diz como estava Abraão, e a palavra de Deus diz o que Deus era para ele. Aleluia. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão.
Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Eu quero juntar essas palavras e dizer para você o que Deus está falando com esse homem. E eu espero que Deus esteja falando com você também. Sei que você buscou se isolar e o desânimo tomou conta da sua alma, te fazendo fraco e sem esperança. Mas eu cheguei aqui primeiro, estava te esperando para afirmar que eu sou o seu escudo, o seu galardão. Por isso vim ao seu encontro. É isso que Deus está dizendo para Abraão, é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite, meus irmãos. Ele sempre chega primeiro. Abraão estava naquela tenda, mas antes dele chegar na tenda, Deus chegou primeiro. Para quem serve a Deus, para quem é fiel a Deus, para quem tem uma promessa de Deus, Deus sempre chega primeiro. Deus só não chega primeiro quando você for pecar. Aí Deus não chega primeiro, evidentemente que não. Ainda que Ele não vire as costas para você, mas Ele não chega primeiro. Mas quando você está desanimado, quando você está em crise, quando você quer uma resposta dEle, quando você precisa do auxílio dEle, quando o seu coração está cansado, Ele chega primeiro. E quando Ele chega primeiro, Ele fica te esperando para te falar a palavra certa, no lugar certo, na hora certa, e para dizer quem Ele é na tua vida. Então levante as suas mãos e diga: eu creio. Diga forte, irmão, eu creio que o meu Deus é o meu escudo e é o meu galardão. Aleluia, louvado seja Ele. Como é que foi esse processo de Abraão sair de um estágio de desânimo e viver um estágio de contemplação da promessa? Em segundo lugar, Deus trata o seu coração antes de confirmar a promessa. Agora é Abraão que vai falar. Se você olhar o versículo 2 e o versículo 3, agora é Abraão que está falando. E detalhe, Abraão não está reclamando, ele está queixando. Não é uma reclamação, é um lamento, é uma queixa. Qual a diferença de expor uma queixa e uma reclamação? A queixa é produto de uma dor ou de uma decepção. A queixa é uma defesa da alma. E na sua queixa, Abraão vai dizer a Deus: Deus, o filho da promessa é Eliezer? Veja bem, está fazendo uma pergunta para Deus. Abraão não está fazendo aquela carinha de filhinho mimado, de crente mimado, de crente que vê tudo errado, de crente que não sabe enxergar que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, se o crente sabe, tem temor a Deus e sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ainda que no momento assim de uma fragilidade de coração, esse crente não vai reclamar. Porque reclamação, meu irmão, nada mais é do que um protesto, uma ação contrária. E cá entre nós, você pode protestar com muita coisa e com muitas pessoas. Aliás, você tem até advogado para te ajudar quando você precisa protestar alguma coisa. Mas se tem uma coisa que é certa, nós não precisamos, não podemos, sequer podemos imaginar a possibilidade de reclamar com Deus, porque em Deus não há falha alguma, não há erro algum. A sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Olha o perigo que acontece quando você reclama. Olha o perigo que você faz quando você reclama. Então, Abraão não vai reclamar, ele vai lamentar e colocar a sua dor, a sua queixa, a falta de esperança momentânea. Agora, irmãos, como é bom abrir o coração com a pessoa certa, né? Como é bom abrir o coração para a pessoa certa. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem caminha com você. Você não pode abrir o coração para qualquer um, irmão.
Você não pode abrir a sua alma para qualquer um. Você não pode colocar suas queixas para qualquer um. Você tem um que te ouve. Você tem um que te conhece. Você tem um que sabe tudo sobre você. Aliás, sabe tudo sobre você, até mesmo antes de você nascer. Esse alguém é o Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. E olha, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, é tão bondoso, que Ele até capacita pessoas de carne e osso para que você possa colocar suas queixas. Porque no dia que faltar amigo na igreja, o dia que faltar pessoas com o caráter de Cristo na igreja, significa dizer que a igreja virou uma igreja carnal. Há de se ter ombro na igreja, para a gente colocar a nossa cabeça quando precisar. Há de ter na igreja mãos santas que possam enxugar as nossas lágrimas quando nós precisarmos. Não pessoas que vão pegar a sua queixa e vai transformar numa fofoca e trazer desgraça para a sua vida. Amém? Não. Abraão não está fazendo isso com qualquer pessoa, ele está fazendo com Deus, ele está abrindo o seu coração. E sabe o que Deus está fazendo aqui? Preparando o coração dele. Deixa eu dizer uma coisa, você tem muitos lugares para você sentar, parar e abrir seu coração. Principalmente com Deus. E com pessoas que te amam, amigos de verdade. Mas que tal você parar para pensar que hoje você está num culto, onde a presença do Senhor está aqui, onde Ele está sendo glorificado, onde Ele chegou primeiro do que a gente, nessas cadeiras aqui. Aliás, Ele chegou primeiro do que o pão que colocaram hoje na mesa, do que o bolo que colocaram aqui na mesa, do que o suco que foi colocado aqui na mesa, porque hoje teve comunhão, se teve comunhão, Ele chegou primeiro. Que tal você nessa noite abrir seu coração para Ele, deixar o seu coração ser aberto para Ele? Que tal você dizer para Deus, até mesmo as suas queixas, porque enquanto você vai abrindo o seu coração, preparando o seu coração, Deus vai preparando a promessa dEle na sua vida. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O texto diz que Abraão passou a crer. E crer aqui no original significa apoiar todo o peso sobre. Aleluias. Abraão vai abrir seu coração. Deus vai falar. Vai confirmar a promessa. Vai falar da promessa. E o texto vai dizer que Abraão creu no versículo 6. Ele colocou o peso da sua fé sobre Deus. Faça isso hoje. Coloque o peso da sua fé sobre Deus. Lança sobre Ele a sua fé hoje. Acredite nele. Acredite no Senhor. Ele tem cuidado de você. Prepara o seu coração. Abrindo o seu coração para Deus. Repito, porque enquanto você prepara o seu coração, Deus prepara a sua promessa. Louvado seja Ele. Aleluias. Em terceiro lugar, como é que foi esse processo de Abraão sair de um estágio de desânimo e viver um estágio de contemplação da promessa de Deus? Deus o tirou do limitado e o conduziu para contemplar o ilimitado. Eu vou repetir. Deus o tira do limitado e o conduz para o ilimitado. Mas o que é limitado? Limitado é a tenda. Eu quero olhar para essa tenda com você e entender que essa tenda, além do desânimo, ela representa a acomodação. Além de desânimo, acomodação, lamúria, queixa. Além de desânimo, lamúria, queixa, essa tenda também representava a própria segurança, porque foi Abraão que a construiu. Ele fez com as suas próprias mãos. Quando ele chega na terra de Canaã, capítulo 13, ele faz duas coisas com as suas próprias mãos. Ele constrói um altar e constrói uma tenda. Então a tenda para Abraão era um momento, algo de segurança. Eu fiz. Eu estou dentro do lugar
onde eu construí com as minhas próprias mãos. Sabe, o problema da tenda, ou melhor, o problema da limitação da tenda de Abrão, não era outro senão algo que não cabia o que Deus tinha para dar. Eu vou ser mais claro. O maior problema da tenda não era toda a sua limitação. O maior problema da tenda é que ela não cabia o ilimitado da promessa de Deus. Às vezes nós construímos tendas com as nossas próprias mãos e achamos que estamos abafando. Estamos assim, por cima, no topo, no top. Eu fiz, eu construí. Eu construí a minha carreira. Eu construí a minha tenda. As mãos que construíram a tenda foram as mãos de Abraão, mas as mãos que estavam sobre as mãos de Abraão era a mão do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O que você constrói na vida tem a mão do Todo-Poderoso, porque foi Ele que construiu você. Então o problema da tenda é que ela não cabia à promessa de Deus. Aquilo que você vive ilimitado não cabe o que Deus tem para você, irmão. O maior problema de você viver no limitado não é outra coisa senão Deus não vai dar a você algo no seu limitado. Então o que Deus vai fazer? Vai conduzir, vai fazer um convite, vai caminhar junto, vai tirar do limitado para o ilimitado. E olha, eu louvo muito ao Senhor, eu quero louvar com você a Ele, porque apesar de nós vivermos o nosso limitado, viver nas nossas limitações, não falta poder e graça para Ele segurar nossa mão e nos conduzir para o ilimitado. Você não entendeu, eu vou repetir. Não falta da parte de Deus graça e poder para segurar a nossa mão e nos conduzir para o ilimitado. Aquilo que não tem fim, aquilo que não termina, aquilo que os nossos olhos naturais não podem alcançar. Acredite, Deus não quer você no limitado. Por isso que Abraão teve que dar passos para fora. O limitado é a tenda. Diga comigo, o ilimitado é o céu. Aleluias. Repare que o texto está dizendo os céus no plural. E no original, esses céus são os mesmos de Gênesis 1. Deus move Abraão para fora da tenda para olhar para os céus. Deus move com aquele que se move. E os desafios sempre nos faz sair e olhar para os céus. Os céus têm muito a nos falar. A promessa que Deus tem para você vem dos céus, onde Ele está sentado. O poder que Ele tem para a sua vida vem dos céus, onde Ele está assentado e governa sobre todas as coisas. Os céus têm tudo a nos dizer. E é através dos céus e pelos céus que a nossa vida é governada e gerida. Quando João Batista começou a pregar, a sua palavra foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou a pregar, a sua palavra foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ei, você não é um cidadão limitado, você não é um crente limitado, você é alguém que tem a sua origem, a sua essência
do céu. É Jesus que conduz a sua vida. Você é um cidadão do reino dos céus. E é para lá que você olha. É para lá que a sua vida, é por lá que a sua vida é conduzida. Veja bem, Deus fala assim: conta as estrelas, se é que você pode contar. Na verdade, Deus estava dizendo para Abraão uma promessa que está aqui nessa noite. Deus manda Abraão contar as areias da terra e as estrelas do céu. Ele não podia contar nem as areias da terra e nem as estrelas do céu. Por quê? As duas promessas são incontáveis. Mas a primeira diz respeito à nação de Israel e a segunda diz respeito à igreja. Vou repetir. A primeira diz respeito a Israel. Abraão seria pai de uma grande nação, a nação de Israel. Por isso, patriarca, patriarca, Abraão foi pai da nação de Israel. Mas o que Deus estava mostrando para Abraão aqui, através de uma promessa, era a igreja. Por que a igreja, pastor? Porque diz respeito à estrela. A estrela não fica na terra, a estrela fica no céu. E é para lá que a gente vai, para além das estrelas. É para lá que nós vamos. Então nós somos produto da promessa de Deus a Abraão. Nós somos luz desse mundo. Aleluia. Então Deus quer mover você nessa noite. Deus quer te mover nessa noite. Porque através do mover dele nessa noite na sua vida, você vai contemplar a promessa do céu. Ou dos céus. Tudo que você precisa fazer, mesmo no desânimo, mesmo cansado, tudo que você precisa fazer é segurar na mão de Deus, olhar para cima e crer que aquilo que vem do alto vai levar você para a promessa dele. Posso ouvir um amém? Amém? Em último lugar, como é que foi esse processo de Abraão sair de um estágio de desânimo e viver um estágio de contemplação da promessa de Deus? Em último lugar, Deus o desafia a fazer um sacrifício. Veja bem, o texto no versículo 8 vai nos mostrar exatamente isso. Deus vai fazer um desafio a Abraão. Deus está falando agora da terra prometida. Deus fala de duas promessas aqui: o filho da sua entranha e a promessa da terra. Então, quando Deus fala da promessa da terra de Canaã, Abraão pergunta: Senhor, mas como vou saber se eu hei de possuí-la? A resposta é em forma de desafio. Você quer saber como é que você vai possuir a terra? Vamos fazer um pacto nós dois. Temos aqui uma descrição assim interessante. Deus faz a Abraão um desafio um tanto quanto inusitado. Esquisito. Abraão vai pegar novilha, cabra, cordeiro, vai partir esses animais e as suas partes são divididas e tem um corredor no meio. Esquisito, né? Inusitado, um sacrifício diferente, mas não era para a época. Esse tipo de sacrifício era conhecido como aliança de corte. Era um compromisso entre duas partes, como uma aliança. As pessoas que estavam realizando o sacrifício de corte, cortavam os animais em múltiplas partes e colocavam de frente uma a outra no chão. Então as duas partes, para firmar o compromisso, tinham que caminhar entre os animais cortados, já sacrificados. Abraão fez a parte dele. Deus fez um desafio, Abraão fez a parte dele. Irmão, quando Deus desafiar você para alguma coisa, faz a sua parte. Vou repetir. Quando Deus fizer um desafio para você, faz a sua parte. Senhor, mas é tão assim, diferente. O senhor está me pedindo, é esquisito. É difícil, assim. Nunca vi isso, Deus. Faz a sua parte. Diz o texto que Abraão, tomando todos esses animais, partiu pelo meio
lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, não partiu as aves. E o versículo 11 tem uma coisa assim muito interessante, porque Abraão ficou o dia inteiro soltando as aves de rapina. Por quê? O cheiro da carne, o cheiro do sangue, lógico, que ia atrair as aves de rapina. Ele fez isso o dia inteiro. O dia inteiro. Enxotava as aves de rapina, enxotava as aves de rapina, enxotava as aves de rapina. Sabe por que Abraão estava fazendo isso? Ele estava esperando Deus passar no meio. Não é uma aliança? Não são as duas partes que tem que passar no meio? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus me fez um desafio e Ele não está aqui. Às vezes não é isso que acontece com a gente. Cadê Deus que não apareceu, que não me respondeu, que não me respondeu a contento? Cadê Ele? Já estou às horas, estou cansado, estou espantando as aves de rapina. Abraão entrou num estágio de batalha espiritual, expulsando a ave de rapina. Deus não apareceu. Deus não veio. E quem disse que Deus tem que fazer do nosso jeito? Quem disse que Deus faz da nossa forma? Quem disse que Deus está lá, assim, num quadrado, dentro da nossa perfeição? Ele tem que fazer do nosso jeito. O texto vai dizer que Abraão vai dormir. Claro. Enxotou ave de rapina o dia inteiro. Vai dormir. E Deus? Olha o que Deus está fazendo com esse homem. Vai dormir, Abraão. Vai dormir. Descansa. Eu sempre cumpro as minhas promessas. Ei, irmão, vai dormir. Descansa. Descansa. Descansa seu físico. Descansa a sua alma. Não acha que Deus, ou não creia que Deus vai fazer do seu jeito, porque Ele não precisa fazer do seu jeito. Descansa. Vai dormir. Seu remédio é Ele. Descansa. Porque Ele vai te surpreender. Foi exatamente o que Deus faz. O texto vai dizer, e você vai me acompanhar, por favor. Ao pôr do sol caiu profundo sono no Abraão, e o grande pavor e trevas o acometeram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe trevas. Como assim? Se o texto está falando de pavor, trevas. Trevas é a ausência de luz, irmão. Deus não sumiu. Deus não desapareceu. Deus não deixou de cumprir sua promessa. Deus só precisava que Abraão tivesse temor e que descansasse. Se as trevas tentar encobrir você, se as trevas tentar trazer medo para você, pode ter certeza, Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto. Quando os discípulos estavam na tempestade, achando que Jesus estava longe, Jesus não estava longe, Jesus estava bem perto, olhando para eles. Abraão vai enxotar as aves de rapina o dia inteiro. Quando o sol se pôs, ele caiu num profundo sono. Então foi exatamente nesse momento, quando Abraão está dormindo, cansado, e que as trevas envolveu a sua alma,
e que as trevas vieram sobre ele, foi exatamente nesse momento que Deus apareceu. Aleluias! Deus aparece no momento em que mais precisamos dele. Quando mais precisamos dele, quando o inimigo tenta roubar a nossa vida de sacrifício, ave de rapina diz respeito a demônios. Por mais que Abraão, pai da fé, tivesse realmente uma fé, mas somente Deus poderia cumprir a sua promessa do jeito que deveria ser. Aqui tem graça, irmão. Aqui é graça pura. E eu vou pedir para você caminhar comigo ainda mais no texto, para a gente caminhar para o final. Perdoe minha redundância. Porque o desafio de Deus é: faça o sacrifício. O texto não fala que Deus ia passar no meio daquele sacrifício, conforme diz lá a tradição. Deus só disse que tinha uma promessa. Deus só precisa dizer isso para você nessa noite: eu tenho uma promessa. E Ele tem uma promessa. Então qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ofertar, é entregar. O nosso desafio é sacrificar. E o nosso desafio, irmãos, é enxotar as aves de rapina. O nosso desafio é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o nosso desafio é não deixar o diabo roubar de nós aquilo que Deus tem como promessa. A gente tem que enxotar mesmo, dizer em nome de Jesus: vai embora, isso não pertence a você. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é zelar pelo nosso compromisso com Deus. Aí eu caminho para o final, eu vou ler com você o versículo 17, versículo 18. Porque antes, Deus vai dar uma palavra de repreensão, vai dizer que a posteridade passaria no Egito 400 anos. E aí eu quero ler com você o versículo 17, diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aleluia! Não sei se você entendeu, irmão. Deus passeou no meio daquele sacrifício em forma de fogo. Quando Abraão está descansando, Deus não deixou de cumprir a sua parte. Deus não vai deixar de cumprir a parte dele na sua vida, irmão. Deus, pelo fogo do Espírito, vai passear no meio do seu sacrifício. Deus vai cumprir a sua parte. Deus só está esperando algum sacrifício da sua parte. Depois que o sol, em meio a densa escuridão, veio, Deus veio em forma de fogo no meio das ofertas de Abraão. Para quê? Para ratificar uma promessa, uma aliança feita com ele. Eu não tenho dúvida que Deus estará passeando aqui entre nós nessa noite, porque tem liberdade para passear no meio dos louvores do seu povo. Deus só está esperando você fazer a sua parte. Eu quero repetir essa frase para a gente terminar. Deus
está querendo levar você nessa noite a contemplar uma promessa. Pastor, qual é a minha promessa? Não sei, irmão. Eu sei qual é a de Abraão, sei qual é a minha. A de Abraão era a promessa da terra e a promessa do céu. Da terra, uma nação. Do céu, promessa da fé para a igreja. Isso tudo se cumpre em Isaac, o filho da promessa. Eu sei qual a promessa que Deus tem para a minha vida. Eu não sei qual que Deus tem para você. Mas hoje não é noite de você ficar na tenda. É noite de você contemplar as promessas de Deus. O convite do Espírito Santo nessa noite para você é: sai da tenda. Sai da tenda. Pastor, mas como que eu faço? Sozinho? Não, sozinho não. Deus vai segurar na sua mão. Deus vai levar você a contemplar a promessa. E a última coisa que eu falo nessa noite, eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu vou falar com você com a cabeça baixa, os irmãos do Ministério Louvor aqui. A última coisa que eu falo para você nessa noite é: se tem algo que está ligado, vinculado, atrelado à promessa, esse negócio se chama fé. É impossível viver promessa sem fé. É impossível. Sabe, Abraão creu. E sabe, o original crer aqui é dizer: amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu creio. O Senhor está dizendo que não é Eliezer, é da minha entranha. Eu creio. Tudo que você precisa, irmão, é crer. Tudo que você precisa é crer. Creia e contemple a promessa de Deus ou as promessas de Deus nesses dias, nesses tempos. O Senhor está te conduzindo para fora da tenda. O Senhor está te conduzindo para fora do limitado. O Senhor está te conduzindo para o lugar que você construiu, de lugar que parece ser a sua segurança, mas não é a sua segurança. Tudo aquilo que você constrói com a sua mão não é a sua segurança. O Senhor está ali levando você para fora da tenda, tratando do seu coração, porque Ele tem algo poderoso para você, irmão. Para a sua família, porque aqui Abraão não tem a promessa para ele não, é para a sua família. Então nesse último domingo do mês de maio, mês da família, entenda isso, a promessa é para você e para toda a sua casa. Você quer? Você quer sair da tenda? Sair do limitado? Contemplar? Nós vamos orar. Aliás, você vai orar. Você vai orar. Talvez você chegou aqui cercado de muito medo, de muito temor, de muita dúvida. E talvez você está sendo nesse tempo abafado por densas trevas. Deus te trouxe aqui para te animar, para te renovar a esperança. Você veio aqui para ser renovado na sua esperança. Deus visitou Abraão para renovar Abraão na sua esperança. Deus visitou esse culto para renovar você na sua esperança. Hoje é noite de renovação de esperança, para a gente viver o que Deus tem para nós. E agora eu falo como igreja. Hoje pela manhã falamos isso, no nosso momento lindo de comunhão. Há uma promessa para nós, igreja dele aqui. Há promessas incontáveis, e você não vai ficar de fora disso, não. Não, você não vai ficar. É hora de crer. É hora de dar passos. Deus se move com aqueles que dão passos de fé. Deus se move junto. Se você vai dar passos de fé, Deus vai mover-se com você, vai dar passos de fé, dar passos com você, você que vai dar passos de fé.
Sai da tenda. Olhe para o céu. Olhe para o Todo-Poderoso pela fé. E deixa eu falar, já falei demais. Deixa eu falar, o véu rasgou. O véu está rasgado. Você tem acesso livre. Livre. Você não precisa de homem nenhum para ir a Deus. Só precisa de fé. Só isso. Só precisa de fé. De ousadia para entrar no Santo do Santo. Para entrar no céu pela fé. Porque o Santo do Santo está no céu, irmão. As coisas dessa terra são figura e sombra daquilo que está lá. Hebreus 8:5. Você só precisa de fé. De ousadia. Porque o véu está rasgado. Só isso. Eu vou deixar você orar. E vou deixar você segurar na mão de Deus. E sair da tenda. E contemplar pela fé as promessas que vêm do trono do Todo-Poderoso nos céus. Ore. Pode ser em silêncio, porque Deus sonda o nosso coração. Ore. Eu creio em promessas incontáveis. Para mim, para você, para nós. Se você crer nisso, irmão, nós vamos cantar uma canção. Os irmãos vão ministrar uma canção. E você não vai se preocupar com a canção agora não. Você vai se preocupar tão somente em segurar na mão do Todo-Poderoso. E sair dessa tenda. Sair dessa tenda de desânimo, de cansaço, de dúvida, de lamento. E vim para experimentar algo novo de Deus que tem para a sua vida, que vem do trono dele. Amém? Senhor, move o teu povo nessa noite. Move o teu povo nessa noite, Senhor. Move, Senhor, o teu povo nessa noite. Move em direção às tuas promessas, Senhor. Move. Move, Senhor. Glória a Deus. Vai ficando em pé, irmão. Mas vem para cá para o altar. Vem crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Vem, sai do seu lugar, vem. Se você quiser vir com a sua família, segura na mão da sua esposa, segura na mão do seu filho. Vem para cá para o altar. Sai da tenda. Vem crer. Vem crer nas promessas de Deus na sua vida. Vem, fica em pé. Mas vem, sai do seu lugar, vem andando, dá passos, irmãos. Dá passo. Dá passo, dê passo. Isso, vem. Sai do limitado, vem pro limitado, sai. Sai do limitado, vem pro limitado, sai. Vem. está segurando você para desfrutar da promessa de Deus hoje, irmão? Não deixa não, não deixa não.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. Nesse dia, irmão, Deus está confirmando uma aliança, uma promessa de Deus na sua vida. Levanta a sua mão, nós vamos orar. Pastor Silas, vem cá orar, pastor. Vamos agradecer ao Senhor, porque hoje, nesse dia, Deus está cumprindo, Deus está confirmando uma promessa na sua vida. Levanta a sua mão, nós vamos orar crendo nisso. Aleluia. Pai, te damos graças porque suas promessas são sim e amém. Algo hoje foi plantado no espírito de cada pessoa, no espírito de cada família. As suas promessas não estão no passado, tampouco estão no futuro, mas estão hoje manifestadas aqui, através de famílias que venceram para estar aqui e que vão romper no sobrenatural. Porque quando o Senhor abre uma porta, não há quem a feche. E portas estão sendo abertas aqui. O Senhor derrama teu espírito, a tua graça, o teu poder, a tua unção. Quebra todos os julgos do passado, e suas promessas se manifestam para um novo começo, para uma nova história. Te damos graças por esta palavra. Esta palavra renova a nossa vida, restaura famílias que estão aqui nesta noite, prostradas em teu altar. A ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome